Olá, olá a todos vocês, queridos amigos ouvintes aqui do podcast Entre as 100 Jardas do Comentarista Corneta. Eu sou o Igor, ou pelo menos até o momento sou o Igor, porque está muito quente aqui em São Paulo e eu tive que trancar o meu quarto, fechar as portas, as janelas e tudo, para evitar qualquer ruído. Estou passando mal nessa sauna neste momento. Quando estamos gravando 34 graus aqui na região do ABC Paulista, que é onde eu e Curi moramos, então não está fácil. Os guerreiros aqui que gravam à tarde, não está fácil. Pedro Curi, boa tarde, bom calor, cara. Você gosta de calor, velho? Boa tarde, Cara, eu amo calor, assim, mas não podendo pegar uma piscininha, né? Não podendo fazer muita coisa, ter que gravar com tudo fechado, não é a melhor ideia de estar num calor de 34 graus. E assim, vem mais calor por aí, né? Esse final de semana já fez muito calor e vai continuar assim até esse final de semana, cara. Tá bem quente, mas vamos aí, vamos falar que essa semana da NFL, que a gente achava que seria super, né, mais ou menos, também foi bem quente, viu? Assim como o tempo, um monte de jogo sendo resolvido, né, nos últimos minutos, com field goals e tal, muita coisa pra gente falar. Uma coisa que eu acho que a gente não vai falar, mas, né, a gente tem que falar um pouco também, é desse Colts e Patriots na Alemanha, tá? E que joguinho sem vergonha, cara. O Nossa. Fake Spike 2.0, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Que jogo. 10-6, cara. Pelo 10 a amor. 6 com troca de quarterbacks aí. A gente pode comentar. Aliás, eu acho que vale até um episódio à parte, falando somente dos Patriots, como que eles viraram a pior franquia da NFL. Cara, tem coisa Questão pra de falar, viu? em questão Nossa. de exato, em questão de decisão, de coordenação e tudo mais, desde que o Tom Brady saiu aí do time em 2019. Patriots que está mais, né, se afundando ainda mais aí na temporada. Eu não acho que não é exagero a gente falar que, junto com os Panthers, eles são as piores equipes da NFL hoje. Campanha de 2-5. O jogo foi em Frankfurt. Não sei se você chegou a ver como é que é lá, mas o estádio tem meio que uma lona que sai antes dos jogos. É muito bonito aquele estádio lá do Eintracht Frankfurt. Eu cheguei a ver antes de Chiefs e Dolphins, né? Bem legal, cara. É que eles jogaram no mesmo estádio. A NFL tá indo bastante agora para a Europa. Tem jogos em Munique, tem jogos. Inclusive, cara, a gente tá prestes a saber que na próxima temporada vai ter jogo aqui no Brasil, viu? Tá entre Brasil. Pois é. Eu vi até que parece que os Dolphins vão fazer uma Fan Fest aqui no dia 24 de novembro desse mês, aqui no Brasil, cara. O Dolphins tem uma ligação, assim, uma pequena ligação com o Brasil, porque primeiro já contratou o Duzão, né, que era um jogador de futebol americano brasileiro, e também uma das líderes de torcida lá deles eram também aqui do Brasil, cara. Bem legal, né? O esporte conseguindo reconhecimento aqui. Que vou ser sincero, tá? Aqui a gente tem muito mais público que gosta de NFL do que na Alemanha do que na Inglaterra, Curi. Não, sem sombra de dúvidas. O Brasil acho que é o segundo maior mercado consumidor de NFL no mundo, né? Se eu não estou equivocado, ou é o segundo ou o terceiro, tá? É o Então, terceiro, atrás do México só. o É o México México, é o cara. segundo. Mas o México já tem jogos lá, né? Não teve essa temporada porque o Azteca tá reformando, então não conseguiram, por causa da Copa do Mundo de 2020, 2026. Mas a gente vai poder ter jogos aí no Brasil em breve, cara. Isso vai ser bem legal. Pois é, bom, vamos falar agora do que importa mais nesse momento, né? Que são os jogos aí da última rodada, rodada 10. Tivemos aí alguns placares que assustaram pela elasticidade, alguns outros que foram impressionantes pelo, pelo placar alto. Vou dar um exemplo aqui: Lions e Chargers, cara, que jogão. Você bem disse que essa semana foi cheia de jogos decididos por uma posse de bola, por field goals. Esse foi um deles. Lions 41, Chargers 38. Neste momento, Lions se firmando como a segunda melhor equipe da NFC, Curi. O que é isso, hein? Quem que poderia imaginar isso, cara? Cara, e eu avisei, tá? Eu avisei semana passada que esse era um jogo pra ficar de olho. E, cara, que tiroteio, hein? Que tiroteio. Assim, são duas equipes com poderio ofensivo muito, muito, muito bom.
Assim, dois quarterbacks que estão jogando. Quer dizer, o Justin Herbert estava um pouquinho, né? Um pouco pegando no tranco ainda, mas o Jared Goff, a gente já falou aqui várias vezes que estava jogando muito bem. Essa equipe de Detroit completa, ela é muito bem treinada, cara. O Dan Campbell é um espetáculo. E assim, no final a gente aconteceu o que a gente sempre sabe que vai acontecer, né? Os Chargers não vão conseguir fechar o jogo, né? E muito mérito dos Lions também. A defesa dos Lions jogando muito bem, pressionando o Justin Herbert. E o Keenan Allen teve um problema de lesão, mas voltou pro jogo e tudo mais. Mas, assim, foi um jogaço, cara. Um tiroteio, os dois quarterbacks passando das 250 jardas. Assim, maravilhoso. Os dois quarterbacks com quase igual, né? O número de jardas, né? O Justin Herbert teve 323 jardas, enquanto o Jared Goff teve 333. Então foram 10 jardas a menos aí de um para outro. O Justin Herbert teve 4 touchdowns e uma interceptação, enquanto o Jared Goff, 2 touchdowns e nenhuma interceptação. Fala dele, hein? Fala dele, porque se tem um quarterback que sabe cuidar bem da bola, é o Jared Goff, hein, Curi? Mais um jogo aí que ele não é interceptado Quando e não consegue aí o pressionado, game winner drive. quando o Jared Goff não é pressionado e ele tem uma das melhores linhas ofensivas da NFL, ele consegue fazer estrago, causar estrago, viu? Porque ele é muito preciso, funciona muito bem no play action, cara. Acho que, se eu não me engano, Detroit é uma das equipes que mais roda play action na NFL por causa dessa qualidade do Jared Goff. E foi um espetáculo, assim. As defesas jogaram bem? Acho que jogaram, né? Mas quando você tem 41-38, você pode ver que não foram as defesas que definiram os jogos, né? Então, Pois é. É, assim, eu falo da defesa de Detroit porque é uma surpresa, né? A gente sabia que a defesa de Detroit estava em ascensão, mas pressiona o quarterback, com o Aiden Hutchinson, tem uma secundária interessante com o C.J. Gardner-Johnson, o... também tem o safety lá, tem o Cortland Sutton, calma, o Tem o Cam, Josh Okuda. sim, o Cam Sutton, esqueci. A gente confundiu com o Cortland Sutton, que fez uma jogada incrível ontem, mas a gente já chega lá. Mas assim, foi um jogo muito, muito competitivo, de tiroteio mesmo, né? Pouquíssimos field goals, bastante touchdowns. É o E jogo que você a gente queria ver no até horário citou, nobre, né? sim, sim. Não, esse jogo aí, se colocasse no lugar do Jets e Raiders, tava para ser um dos maiores jogos da história do Sunday Night, cara. Sem brincadeira nenhuma. Um jogo muito bom. Sempre que tem um Justin Herbert, a gente sabe que vai ser um jogão. Por mais que o Chargers não seja favorito na maioria das vezes que jogam, né? A gente sabe que o Justin Herbert é um showtime à parte. Assim, eu gosto muito de ver ele jogar, eu sempre espero grandes jogos e grandes passes dele. Você comentou das defesas, né? Realmente não foi mesmo o dia das defesas. Nenhum sec Não de teve nenhum nenhum dos sec. lados. Então, assim, os times, além disso, né? As eficiências em quartas descidas. Os Lions conseguiram 4 de 5 e os Chargers 3 de 3. Então, nem para isso também, nem para parar muito. Os times conseguiram, mas além disso, foi um jogo com pouquíssimas faltas, né? 7 ao todo, 4 para os Lions e 3 apenas para os Chargers. Um jogo que é bacana, né? Legal a gente ver, além do placar elástico, assim, um jogo que não fica tão parado, não é tão chato, né? E, cara, eu acho que, vou ser sincero aqui para você, vou ter que pegar a classificação, que para mim já deu aí pro Chargers, tá? Não consegue mais ir para playoff, opinião minha. Não consegue mais ir para playoff. Ainda mais com os Raiders, né? Então, se eu não me engano, estão 5-5, Então, né? Passaram os 5-5. Chargers. Passaram os A Chargers. saída, Os a Broncos, saída. nos últimos jogos, venceram mais do que os Chargers, cara. A gente não imaginava isso, né? Então, essa possibilidade do Wild Card nessa conferência da AFC Oeste, cara, vai estar bem complicado, cara, tá bem disputado. A gente sabe que o Kansas City Chiefs vai ganhar a divisão, só se cair um meteoro e no Arrowhead, que isso não acontece, mas essa segunda vaga que pode preencher o Wild Card aí nessa AFC, provavelmente um desses times vai acabar indo para a próxima temporada. Vai estar bem disputado, esses duelos divisionais vão estar bem legais de assistir, cara. Ainda mais com os Raiders jogando melhor, com a saída do Josh McDaniels e tudo mais. 2-0 sim o Josh McDaniels, né?
Nos Não, últimos dois sem o jogos, Josh não é McDaniels, Thiago, não. tá? Sem Jimmy Garoppolo. Vamos colocar os pingos nos is. Não, não, pera aí, irmão. Eu acho que a principal culpa de tudo é do Josh McDaniels. Assim, eu sei que eu já falei aqui, você também não gosta do Garoppolo. Eu já falei que ele não pode ser quarterback titular da NFL. Ele não tem competência para isso. Mas, assim, o Josh McDaniels instaurou uma ditadura lá. E no jogo seguinte que ele sai e o time ganha, tá todo mundo fumando charuto no vestiário, comemorando, soltando um O monte Davante de Adams véia. dançando, cara. É, Eu vi um vídeo o no Josh dia Jacobs. 30 de outubro, ele tava tacando o helmet na sideline, puto. Aí ganha, agora tá lá dançando no vestiário. É realmente. O, o Josh Algo me Jacobs. diz que o time não gostava muito, né, do Josh McDaniels. Então, o Josh Jacobs falando ao vivo que ele não se sentia respeitado. Tipo assim, cara, o que você tem que fazer para um atleta para ele não se sentir respeitado, cara? Assim, muito doido, muito doido. Então, assim, o Garoppolo não é resposta. Tudo bem que o Aidan O'Connell não é um grande. Ele é calouro e tudo mais, mas também tá longe de ser a resposta do time. Mas o Garoppolo, ele tem que sair dos times titulares, né? Da NFL. E o Josh McDaniels também não pode receber mais oportunidade de técnico. Volta a ser coordenador ofensivo em algum lugar. Talvez até nos Patriots, vai saber o que vai acontecer, né? Mas, assim, muito doido essa AFC Oeste, que eu achei que ia ser uma divisão até que, né, Chargers e Chiefs, sim, tá bem disputada, cara. Bem Tá disputada. disputada, mas assim, eu ainda acho que o Wild Card fica com a AFC Norte, tá? Porque são quatro times com campanha positiva, Bengals 5-4, que é o pior dela, Browns 6-3, Steelers 6-3 e Ravens 7-3. Para mim, eu ainda acho que as três vagas, se tudo continuar assim, deve ficar com a AFC Norte. Tudo bem que eu acho que o Steelers aí é um azarão, que não merecia estar aí, Você né? tem Vai talvez calendário. Houston chegando, Houston é forte candidato, é forte você tem candidato. Buffalo e os Jets também brigando pelo wild card. Então, assim, vai ser um terror essa briga pro wild card na NFC, cara. Se lá na NFC a gente já sabe mais ou menos os times que vão se classificar, né? Querendo ou não, a gente já tem uma certa noção. Aqui, cara, o wild card, as três vagas de wild card estão bem, bem, bem complicadas. Pois é, você falou do Bills, cara. Eu vou até. É o nome desse episódio, cara. Porque eu disse isso há um tempo atrás aqui. E acho que o pessoal não entendeu direito. Eu vou repetir. Buffalo Bills é uma fraude. Ponto. Fraude. 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 Eu não confio nesse time nunca mais na minha vida. Esse time consegue ser aquela famosa frase, né? Quanto mais alto o salto, maior a queda. Isso resume o Buffalo Bills. É um time cheio de talentos, recheadíssimo, um ataque, talvez um dos top 3, 4 ataques em questão de peças por posição, mas é um time negligente, é um time estúpido, é um time que não sabe ganhar jogos. E mais uma vez, contra um time fraco, contra um time onde eles eram favoritos por mais de duas posses de bola, eles não conseguem ganhar os jogos. Lembrando que aqui não é que o Bills perdeu para Chiefs, perdeu para Dolphins, perdeu para Eagles, não, eles perderam para os Patriots também. Além dos Broncos, eles perderam para os Patriots também. Então, assim, para mim é um time que é negligente, não sabe jogar e vai correr risco de ficar fora da pós-temporada. E eu vou ser sincero, tá? Se os deuses do futebol americano forem justos, eles não vão para a pós-temporada, porque eu não aguento mais ver essa oscilação aí de ataque do Buffalo Bills, Pedro. Eu sei que você vai querer falar, então o microfone é seu, fale à vontade, põe para fora, cara. Cara, vamos lá, assim, eu vou até tentar me conter, porque o jogo de ontem, Não precisa, pode, Pedrão, pode não, soltar. o jogo Leve. de ontem, assim, é assustador, cara, o quanto esse time de Buffalo quis entregar o jogo, cara. Hum, Mas, nossa senhora, irmão, ó, você falou um dado, e é interessante a gente citar isso aqui. Buffalo tem 5 vitórias nessa temporada. 5, tá? Ganhou dos Raiders, dos Commanders, dos Dolphins, tudo bem, mas foi em casa. Ganhou dos Giants
e ganhou dos Buccaneers. Então, Ganhou dos assim, Giants quase também, né, Curi? e quase Ganhou no perdeu. quase, né? E deveria ter perdido porque foi falta no Darren Waller no final do jogo, tá? O time tem 5 derrotas. Olha os times que eles perderam: Broncos, Patriots, Jaguars, Jets e Bengals. Desses times, eu acho que a única vitória, a derrota que não me estranha muito é a dos Bengals, tá? A gente Talvez pode a falar dos sobre Jaguars também, porque é um time que dos tava Jaguars, mas 7-2. foi um jogo atípico, foi um jogo em Londres, mas foi um jogo de novo, cara. Que o Josh Allen teve interceptação, o Josh Allen, assim, não teve fumble, né, que ele sofreu. É um time com muitos turnovers, assim, e Buffalo deveria ser favorito para esse jogo, tá? E até era favorito por 5 pontos. Então, assim, não era um jogo para perder, mas tudo bem. Jackson é uma equipe competente, a gente até vai falar um pouco mais depois sobre o jogo contra São Francisco e tudo mais. Mas assim, você vê que dessas 5 vitórias, 3 foram contra times fraquíssimos, porque os Jets é um time que estava sem o Aaron Rodgers assim, perdeu num retorno de punt na prorrogação, tá ligado? Não, assim, é muito raro de acontecer, mas né, só acontece. Mas Buffalo tinha que ter ganho aquele jogo. O Josh Allen teve 3 interceptações, 4 turnovers no total, assim, espalhou a farofa. Então você tem 3 vitórias, tem 4 vitórias contra times fracos, né? E você tem 3 derrotas contra times fracos. O que isso te mostra sobre o time? Que é um time que não vai chegar a lugar nenhum. Porque é um time que, além de tudo, quer bater em time fraco. E, além de tudo, perde para time fraco também. Então, o que você espera? Em casa, cara, ó, o Buffalo Bills não ganha um Monday Night em casa desde os últimos 4 jogos, sabe? Tipo, e é um estádio muito hostil. É um estádio que faz frio, que a torcida tipo, corrompe todo o ataque adversário e tudo mais. Contra o Denver Broncos, horrível, horrível. Ataque estéreo, horroroso, coisa ridícula, assim, sabe? E também fez falta a rodo. Teve problema no hold do field goal, do extra point, perdão. E aí teve uma lambança, parecia vídeo cacetada. Aí o cara erra o field goal no final e o time tá com 12 homens na defesa, sabe? E aí chuta de novo e perde o jogo, sabe? Um monte de fumble sofrido do James Cook, 2 interceptações do Josh Allen. A primeira eu nem acho que foi culpa dele, tá? Acho que foi um drop do Gabe Davis. Mas assim, um time muito displicente, o Josh Allen completamente dodói, sabe? Não consegue entender que ele tem que cuidar da bola, ele não é super-herói. E tipo, ele tá a temporada inteira, ele já foi líder de turnover da NFL no ano passado, e esse ano ele deve estar brigando aí na primeira, Eu ia te falar isso. Eu ia te falar isso. Ele é o líder de interceptação. Ninguém passou mais do que ele. não, e ele sofreu pelo menos uns 5 fumbles já, e perdeu. Sim, porque o segundo fumble do James Cook, a culpa é do Josh Allen. Não sei se você chegou a ver o jogo, mas ele vai entregar a bola pro running back e ele coloca a bola na barriga, Sim. quase mais para baixo, e a bola cai. Não é culpa do James Cook, né? Quem tem que fazer esse handover pro running back direito é o Josh Allen. E assim, é um time que parece que é muito mal treinado, assim. Eu ia aqui, assim, depois do jogo, eu tava decidido que eu ia falar que o Sean McDermott tinha que sair, né? Mas assim, eu já vi que isso não vai acontecer, porque hoje saiu a notícia que o Ken Dorsey, coordenador ofensivo do time, foi demitido, né? E vai entrar um interino até o final da temporada para comandar esse ataque. Eu concordo que o Ken Dorsey não venha fazendo um bom trabalho, mas para mim o Sean McDermott ele já deu o que tinha que dar em Buffalo, cara. São, Eu ia falar isso, cara. Eu ia falar isso. Para são, mim, ele tem parte de culpa, mas também não é o culpado. Acho que o Josh Allen passa mais a culpa do que o Cam Dorsey. não, eu acho assim, são pelo menos 4 temporadas em que a gente sempre acha que o Buffalo Bills vai conseguir chegar uma final da AFC, pode chegar a Super Bowl, sabe? A gente já viu a versão do Josh Allen, aquela
né, na semifinal da AFC 2021, jogando muito contra o Kansas City Chiefs, assim, um espetáculo. Mas quando que a gente viu esse Josh Allen de novo? Medido, nas últimas uma temporada e meia. Ele sumiu, cara. Assim, Pois é. eu vi uma discussão hoje, né, da ESPN americana, falando que o Josh Allen é o novo Brett Favre, sabe? E é muito. Ele tem jogadas espetaculares às vezes, mas, cara, na maior parte do tempo ele só faz cagada. Eu até vi um negócio no Twitter, o Curi, falando que, na verdade, o jogo contra os Chiefs, que todo mundo lembra como talvez o maior jogo da história da pós-temporada e tudo mais, foi um ponto fora da curva e não uma regra, entendeu? Que aquilo ali aconteceu por acidente. E, assim, é óbvio que eu não quero acreditar nisso, porque é um quarterback de primeiro round, é um quarterback que, da classe dele, de longe é o melhor. Mas, cara, eu tendo a concordar às vezes, principalmente vendo essas besteiras que ele faz todo jogo. E, cara, não dá para você ser um quarterback na NFL e você ter esse número de todos de turnovers e você continuar fazendo isso ano após ano, sabe? Não é possível que ninguém, assim, como o Brian Daboll comandando esse ataque, era mais mascarado porque o time tinha jogadas dinâmicas, o time era um pouquinho mais confiável nessa questão de passar em profundidade. Desde que o Brian Daboll saiu, cara, é um desastre. Assim, para lá do Stephon Diggs, eu sei que você falou que é um dos ataques com muito talento e tal. O Gabe Davis é o wide receiver com mais drops nas últimas 2 temporadas. Essa temporada e meia. E você comentou, né? Assim, não é que você caiu de balão, você está comentando isso desde o começo da temporada, E, como que tá aquém o Gabe Davis, cara. exatamente, cara. Assim, ele não consegue. Tudo bem que o Josh Allen tem um braço muito forte, a bola chega com uma violência. Mas, cara, você tá na NFL, você é um wide receiver que tá no esquema há 2, 3 anos, você tem que agarrar essa bola, cara. Você tem que pegar. E aí spawna a bola pra cima e é interceptado. E aí a gente vem aqui falar que o Josh Allen, que com toda razão, ele é o líder de interceptação da NFL por motivo dele, que ele fica completamente maluco. Ele tem o braço mais forte, provavelmente, né, da liga, em questão de quarterback, e ele acha que ele consegue fazer todas as jogadas. Mas não é assim que funciona, cara. Você imagina só, né, se o Zach Wilson, que agora cortou os turnovers, que tem um braço super forte, fizesse o que o Josh Allen faz. Ele teria umas 20 interceptações na temporada já. Mas não é assim que funciona, cara. Sabe, tipo. E assim, o Stephon Diggs também tá muito, muito chateado. O Trevon Diggs já postou no Twitter que Ele tá ele putão, saiu cara. lá. Tá putão, Assim. cara. E a linha ofensiva de Buffalo não é ruim, tá? O Josh Allen tem muito tempo pra lançar a bola. O problema é Eu que. acho que, assim, na segunda interceptação dele lá, que foi quando tava 14-9 para Denver, 14-8, eu acho. Aquele passe que é para lateral, que o safety intercepta, foi um passe horrível do Josh Allen. A pressão chegou numa marcação em zona, então, assim, eram só 4 homens contra 5 da linha ofensiva e a pressão chegou, que é uma Ele defesa não que a gente já pode soltar falou. esse passe ali, Igor. Ele não pode. Não, eu sei disso. Assim, até pode, mas não ali. Essa bola ele tinha que mirar totalmente para sideline, cara. Não, Porque mas assim, ele eu até tava acho que se ação tivesse dupla. livre o. Sim, sim. Eu até acho que se. Acho que quem era o jogador que tava pra Eu receber o acho que passe era era o era o Gabe Scherf. Davis, né? Não, Era o era o Scherf. Sherford, isso. Ele, mesmo se tivesse livre, eu acho que ele não pegava esse passe, cara, porque foi atrás. Foi atrás e foi alto. Porque foi tão ruim o passe que até o jogador de defesa demorou para pegar. Teve que alternar a rota para conseguir pegar. Então, assim, realmente, eu não sei o que está acontecendo com o Josh Allen, não sei o que está acontecendo. Eu vi um vídeo essa semana dos Bills, cara. É bonito, assim. Bonito não, né? Bonito pra gente que gosta do esporte, mas para quem torce é desastroso. Que é um menininho sentado assim na frente da televisão, e aí desde 89 mostra o que é o Buffalo Bills aí nas temporadas. Então, mostra os 4 Super Bowls em sequência que o time perdeu, aí vai passando, vai mostrando o Music City Miracle, né, que jogo contra o Tennessee Titans, que eles tomam
touchdown num kickoff no final do jogo. Aí fica aquele hiato de tempo sem para playoff até, se eu não me engano, 2016, 2015, não lembro agora exato o ano. Aí vai, joga e vê perder para os Jaguars, aí depois vê o time perder para o Texans, vê o time perder nos maiores jogos lá que a gente comentou para os Chiefs, vê o time perder para os Bengals, e agora vê o time não conseguindo ganhar jogos, cara. Então, assim, se tem um torcedor que sofre na NFL, eu acho que a gente pode falar que é o torcedor dos Bills, cara. Porque é E muito azar. posso te falar uma última coisa? Calendário de Buffalo. Pega os Jets na semana que vem. E tudo bem, é uma boa defesa e é muito difícil um adversário perder 2 vezes para o mesmo oponente na NFL. E o jogo vai ser em Buffalo, então talvez Buffalo ganhe esse jogo. Aí pega Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs, os dois fora de casa, pega os Cowboys em casa, pega os Chargers fora de casa, aí pega os Patriots em casa e pega os Dolphins fora de casa. São esses os Posso falar próximos para jogos. você uma coisa? Vou falar aqui. Cara, Se ganhar 3 jogos, para mim é surpresa. Buffalo pode terminar com campanha negativa. E por mérito deles. Por Por mérito mérito deles deles. e assim, é de se pensar o que fazer, cara, porque é um time que tem talento. Cara, a linha defensiva de Buffalo, ela é bem decente, tá? A defesa de Buffalo sofreu, tá sem o Matt Milano, tá sem o Davis White. Ontem até o Damar Hamlin teve que vir pro jogo, né, porque tava sem cornerback no time, o Micah Hyde não jogou, teve algum outro cornerback que saiu por causa de lesão e tudo mais. Mas assim, cara, é uma defesa boa. Você tem Von Miller, você tem Ed Oliver, tem Greg Rousseau, você tem o Leonard Floyd. Cara, você tem como pressionar o quarterback. O ataque você tem. Eu ainda acho que a questão running back é um problema, mas, por exemplo, ontem os dois running backs foram muito bem de Buffalo, assim, cara. Você teve o James Cook com 109 jardas e o Latavius Murray com 68 jardas, além do Josh Allen que teve um TD terrestre. Então, assim, não é um ataque terrestre dominante, mas é um ataque terrestre que funcionou ontem. Tudo bem que a defesa de Denver é a pior da NFL contra a corrida, né? Isso também tem um fator. Mas, assim, eu acho que ainda é uma questão de você ter um running back que consiga tirar a pressão do Josh Allen, sabe? Né? E a Porque família Cook tem um problema muito sério com fumble, cara. Eu não consigo entender, assim. É algo a ser estudado pela genética da o família. primeiro fumble E não, e detalhe, última pontuação do Buffalo Bills, o James Cook, ele sofre o fumble, a bola quica no chão e volta para a mão dele. Parecia um lance de basquete e ele avança umas Sim. 40, Não, 50 já. foi legal, né? Assim, porque se não tivesse esse fumble, possivelmente não seria uma corrida tão longa, né? Né? Mas é um cuidado. E assim, todo jogo que eu vejo é ou ele ou o Dalvin, né? Porque eles são irmãos, né? Ou é o Dalvin Cook ou é o James Cook. Eles têm um turnover ridículo, escorrega a bola da mão, bate nele, a bola cai. É incrível isso. E ontem ele teve outro também, né? Lá contra a defesa de Denver, né? Que vai perto da sideline também, ele perdeu a bola lá. Cara, segura a bola, velho. Segura a bola. Só isso, não é difícil, cara. Não é difícil. E outra, o Stephon Diggs teve 3 recepções para 34 jardas. Eu sei, o trabalho do Pat Surtain ontem foi espetacular, tá? Pra cima do Stephon Diggs. Foi muito bom. Mas assim, como é que você lança 3 bolas pro Stephon Diggs? Pro melhor recebedor do time, talvez um dos 5 melhores da NFL. Cara, assim, aí eu entendo, é questão do Ken Dorsey e tal, demitiu ele, vamos ver se isso melhora. Porque o Stephon Diggs tá há 3 jogos sem passar das 100 jardas, ele começou os 5 primeiros passando das 100 jardas, mas nos últimos 3, 4 jogos, cara, ele tá apagado, né? O máximo dele foram 80 jardas. Então, assim, o time precisa pensar o que quer fazer com algumas peças. Assim, o Josh Allen é o futuro da franquia? Eu acho que sim. Eu acho que ele continua sendo um quarterback top 5, top 7 na NFL. O melhor Josh Allen que a gente já viu é um quarterback muito, muito bom. Mas assim, a gente precisa ver se ele vai ser realmente um Brett Favre da vida, que vai viver e morrer pela big play, pela displicência, ou se ele consegue cortar esses turnovers, sabe? Porque se o Josh Allen não cortar isso, os Bills não vão chegar a lugar nenhum. Sinto muito, assim.
E eu acho que o Sean McDermott tinha que sair desse time. Eu acho que o ambiente não tá legal, né? O time não tá junto, não tá unido, Você vê a cara né? dele, né? A cada turnover você vê a cara dele de desprezo, assim, acho que até pra ele vai ser melhor sair do time. Acho que ele não tá mais com paciência de pegar esse time, não, cara. Ele é muito bom defensivamente, né? As chamadas de defesa E pra você geralmente ter são noção, excelentes. ontem ele tava chamando algumas jogadas ofensivas, né? A transmissão até frisou ele chamando as jogadas e o Ken Dorsey quieto, né? Lá em cima, nos boxes. Então, assim, você vê, ter noção como é que ele tá insatisfeito com a situação e o que que ele pode fazer, né? Talvez ele já tenha feito de tudo. E eu acho que não tem muito futuro para ele em Provavelmente. Buffalo, não. E E vou te falar assim, uma coisa, Pedro. o calendário não é muito favorável para ele ficar lá, não, porque eu acho bem improvável que o Buffalo se classifique, e pode ser até provável que termine com campanha negativa. Vou falar um negócio aqui pra você, Pedro. Acho difícil o Cam Dorsey pegar um cargo de head coach, até porque não é assim que funciona, né? Head coach na NFL é se você faz um bom trabalho como coordenador, você tem uma oportunidade de Ainda mais entrevista aí. com coordenadores de Houston, do Sim. próprio Ben Johnson de Detroit, que estão fazendo Mas eu vou falar trabalhos. um negócio para você, ô Pedro. Eu acho que a partir do ano que vem é capaz de a gente ver o Ken Dorsey lá em Pittsburgh, hein? Que eu não acho que o Matt Canada vai ficar até o final da temporada. Né, eu acho bem provável, viu? O Matt Canada não fica, assim. Assim, a gente não vai falar, a gente vai falar de Pittsburgh, acho que não, né? Mas Não, assim, porque acho que não jogou. Ah, não, jogou, ganhou dos Packers. jogou. Mas Pittsburgh foi só um dado inacreditável. Eu acho que a quinta ou quarta vez que Pittsburgh tem menos jardas que o adversário ofensivamente e ganha jogo. O time tá 6-3. Isso é Patrocinado por Matt Canada. inacreditável, assim. Assim, pra você ver o trabalho do Mike Tomlin defensivamente, cara. É É uma muito defesa doido, muito assim. boa. É uma unidade defensiva muito boa. Bom, já a gente falou de defesas, cara, como não falar agora da estreia da dupla Nick Bosa e Chase Young, hein? Young É, Bear. eu acho que é o que precisava o nosso glorioso Nick Bolsa, né? Pra facilitar a vida dele. Ele Voltou a jogar, hein? não, Estreou. Estreou na cara, temporada. finalmente, mas assim, a gente consegue colocar todo o peso desse jogo bom dele nele mesmo? Porque assim, o Chase Young jogou muito, cara. O Chase Young numa ponta e o Bolsa na outra, você permite que não hajam dobras no Nick Bolsa, né? Porque você não pode dobrar, senão o Chase Young vai estar num contra um e isso é muito difícil de ser parado. Então, ou às vezes pode faltar alguém na cobertura pelo Chase Young e ele ter caminho livre pro quarterback. Ele Então, nem teve, assim, uma partida. O Chase Young nem foi assim, a partida que a gente costuma ver dele, com bastante sec e tudo do tipo. mas ele foi Mas ele pressionou muito. um fator total. Assim, Foi, total. O Trevor Lawrence não teve sossego nesse jogo, né? A linha ofensiva de Jacksonville não é uma das melhores da liga e tudo mais, mas assim, o Chase Young foi um fator total no jogo, inclusive por fazer o Nick Bosa ter mais tranquilidade para jogar. Então, assim, se o Chase Young ficar saudável e é um jogador que não pode ser renovado pro ano que vem, a não ser que mude muito o salary cap da NFL ou o John Leach faça alguma mágica, né? Provavelmente é um aluguel mesmo, é uma questão de só até o final da temporada. Se ele ficar saudável, pode ser uma troca que mudou a temporada dos 49ers nessa questão da defesa, cara. Que ele é Cara, muito, sim. muito bom. Eu tava vendo um stats aí na transmissão. Os 49ers têm, na linha defensiva, tá? 5 jogadores de primeiro round, cara. Você tem o Chase Young, obviamente, que foi a primeira escolha lá por Washington. Você tem o Nick Bosa, que foi a primeira escolha por São Francisco. Você tem o Arik Armstead, que foi a primeira escolha por São Francisco. E você tem o Clinton Farrell, que foi a primeira escolha pelo Oakland Raiders, ainda na época Oakland Raiders, quando ele veio, se não me engano, de Clemson. Então, assim, você tem um talento de cada lado. Claro que o Clinton Farrell, desses daí, é o que está menos tempo jogando, né? É banco até nos 49ers por conta do Javon Hargrave. Mas, assim, cara, é absurdo. E é uma unidade defensiva muito boa. Eu sou um cara que critica muito a secundária de São Francisco. Acho fraca, continuo achando fraca, independente de qualquer coisa.
mas eu tenho que destacar aqui o grande jogo do Travis Ward, cara. Ele teve um lance lá dele que ele tira a bola da mão do cara. Não, e posso falar uma coisa para você? E esse é um dos motivos que eu sempre falei que São Francisco pode ganhar o Super Bowl com essa secundária. Quando você tem um front seven como o de São Francisco que pressiona o quarterback, e o quarterback não tem tempo para plantar, para passar com Exato. Você tem que apressar criatividade. o passe, cara. E se você apressa o passe, o peso da secundária cai muito. Assim, a bola vai chegar mais curta, mais mascada, pode ter um passe desviado. Você tira muita pressão na secundária e mesmo com o Charvarius Ward e o Lenoir não jogando bem essa temporada, e já há algum tempo, tudo bem que o jogo do Ward foi bom, realmente foi bom. Assim, não foi nada espetacular, mas foi bom, né? Melhor do que ele vinha jogando. Mas quando você tem, cara, Chase Young, Nick Bosa, Kinlaw, Greenlaw, Javon Hargrave, você tem Eric Armstead, você tem o Fred Warner que vai muitas vezes atrás do quarterback também, numas blitz. Cara, assim, você deixa E um tava mal, espaço. hein? O Fred Warner tava mal, hein, nos últimos jogos, cara. Era Não, e errando conseguiu uma cobertura de interceptação. passe. E conseguiu uma interceptação. Assim, essa folga foi providencial para São Francisco, cara. Providencial, foi no momento certo para o time se realinhar, conseguiu recuperar todo mundo. Tudo bem, o Deebo Samuel e o Trent Williams não estão 100% ainda, mas assim, voltaram, jogaram bem. Assim, mas assim, só para terminar essa questão defensiva de São Francisco, que para mim era o principal problema, eu acho que com o Chase Young, você tira muita pressão na secundária. E assim, para mim a dupla de safety do São Francisco é muito boa, tá? Assim, por mais que o Gibson ele é um cara Não, é mais. excelente. Pra mim, Não, ele é top um 3 da cara com mais NFL, cara. experiência. E o Hufanga é muito bom, tá? O Hufanga também vai muito em blitz. É um cara muito ativo no meio do campo também. Então, assim, toda essa linha ficando saudável e conseguindo pressionar o quarterback, eu acho que a secundária consegue ficar mais tranquila, sabe? Do que ser exposta todo jogo por algum quarterback que consiga passar em profundidade. Então, assim, sobre a defesa de São Francisco, esse é o principal assunto para mim. A gente sabe que o Chase Young tem histórico de lesão, então a gente tem que aguardar e ver, mas ele tá saudável nessa temporada, né? Desde que estreou, jogou todos os jogos. Então, isso pode ser um belo de um fator para São Francisco. Não, concordo. E agora, falando do lado ofensivo da bola, primeiro destacar que acabou aí a run incrível do McCaffrey de touchdowns por jogo. Eram de 17 jogos seguidos marcando um touchdown, contando a pós-temporada. Desde que ele foi draftado não, perdão. Desde que ele foi trocado para São Francisco, ele vem anotando touchdown a cada jogo. E não conseguiu. E ele foi o único do ataque titular do São Francisco que não conseguiu anotar um touchdown. Ele até brincou na coletiva de imprensa que é E, real, cara, eu sou ruim. e não Foi fez incrível. falta nenhuma, porque ele fez um jogaço. Não fez, mas é que tem esse negócio do histórico, né? Foi um touchdown Ia ser do o Debo, foi um maior. touchdown do Kittle, um do Ayuk e faltou o dele. Não, e ele ia ser o recordista, né? Mais jogos seguidos com touchdown, com Eu acho que ele 17. é, viu? Eu acho Não, que não, ele ele tá é. empatado, ele tá empatado em primeiro. Isso eu tenho certeza. Queria ser o recordista, tanto que São Francisco tentou de todas as formas possíveis, né? Fazer ele entrar na Enzo, até no garbage time ele teve alguns snaps para Ele conseguir tentou lá. Foi engraçado, cara. e não conseguiu. Se tiver Ofensivamente, embaixo do assim, Standard cara, também, qualquer um não vai conseguir. é, assim, ofensivamente, cara, esse time com o Trent Williams e o Deebo Samuel é outra história, assim, pro Brock Purdy principalmente, assim, é muito mais segurança. Porque o Trent Williams, ele é um espetáculo, cara. Tem um screen que o Brock Purdy chama pro Deebo Samuel ou pro Ken McCaffrey, eu não lembro pra quem foi, que o Trent Williams, ele sai, mano, umas 25 jardas pra bloquear, cara. E ele vai arrastando todo mundo, cara. Tem até um clipe que tem acho que era um cornerback ou um safety do Jackson que sai correndo dele, sabe? Sabe, tipo, com Sim, medo dele. ele corre de costas, né? É, cara, é muito doido. Ele é muito bom. Ele é bom contra a corrida, ele é bom contra o passe. Ele dá uma segurança muito grande pro jogo terrestre de São Francisco.
E o Deebo Samuel é uma arma muito versátil, cara. Eu vi que a porcentagem de passes do Brock Purdy, né, de passes completos do Brock Purdy, aumenta 19% com o Deebo Samuel jogando. Porque você tem muito mais segurança de fazer um passe pro lado, né? E é um E cara nem que só vai. isso também, o Curi, é porque o Deebo Samuel alinhado, ele chama também atenção, bem mais atenção do que o Jawan Jennings, por exemplo. E aí ele consegue, às Não é vezes, um passar a recebedor bola pro ruim, Tiro, tá? passar a bola pro... Não, não é, mas assim, quando você alinha com o Brandon Ayuk de um lado e o Deebo Samuel do outro, você divide as atenções e sobra o Kittle, ou então vice-versa e tudo mais. Quando é o Jawan Jennings, você sabe que ele não vai ser a primeira opção de passe, entendeu? Você tem mais outros jogadores, então fica mais fácil marcar, mais fácil, entre aspas, né? Mas eu queria E, falar também cara, um pouco do Perk, cara. então, eu vou te dar a deixa só pra você falar. O Purdy foi muito pressionado nesse jogo. E ele foi muito bem, cara. Ele foi muito bem. Ele é um cara que historicamente estava sendo muito bom contra blitz e pressão. Mas assim, essa defesa de Jacksonville é uma das que mais roubou a bola do oponente. É uma defesa agressiva. E ele dissecou a defesa, cara. Aquele passe pro Kittle é um espetáculo. Assim, muito parecido do passe contra Dallas. Mas só E é pra te dar, o deixa eu Pocket falar. fechando na cara dele, hein? Então, cara, assim, surreal. Eu não tinha tantas preocupações contra com o Purdy, eu já tinha falado isso pra você e também aqui. Assim, eu acho que era a questão dos desfalques tinha prejudicado muito o ataque de São Francisco, por mais que ainda tivesse peças interessantes, né? E mas eu acho que é isso, cara. Assim, ele fez um jogaço, ele jogou muito bem. Não é, concordo, cara. Vou falar um pouco também, porque eu bati muito nele no último podcast, porque eu até falei da história da Cinderela e tudo mais. Jogou bem, mas, dito isso, o primeiro touchdown que ele faz, o passe para o Brandon Ayuk, aquilo ali foi um dos piores passes que eu já vi na minha vida. Qualquer quarterback responsável não faria esse passe. O próprio Kyle Shanahan falou isso. Foi um passe horrível. Ele não apoiou, não gostou da ideia. Claro que o Purdy teve um jogo excelente, ganhou o jogo, então isso acaba passando batido também por conta de ser o touchdown. Só que esse passe você não pode fazer nunca na NFL, cara. Você nunca pode jogar contra o seu corpo pro meio do campo. Isso é regra básica. E ele fez isso daí, A mais não uma ser que vez. você seja o Mahomes. É que assim, o Mahomes ele vai fazer isso daí quando tem um cara livre. Ali não tinha cara livre. Tinham dois jogadores do Jaguars na bola. E por um milagre, os dois jogadores do Jaguars não conseguem buscar a bola. Porque era para ser uma interceptação, foi um passe horrível do Purdy. Não sei o que está acontecendo com ele, porque ele era um quarterback antes, a gente comentava que era muito seguro, ele não inventava a roda. Ele fazia o básico, o arroz com feijão, muito bem feito. E era o que o Kyle Shanahan queria. Um cara que rodasse o sistema dele bem feito. E parece que ele começou a ter confiança e fazer umas jogadas, sabe, absurdas e tal. Enfim, sorte que não, pra ele, né? Que não deu nada errado, mas foi um passe horrível do Brock Purdy, que teve sim uma grande partida, as 49ers 34-3, indo a 6 vitórias na temporada, 6-3 de recorde, e aí liderando a NFC Oeste. Agora, vamos passar para um jogo de divisional, um jogo um dos maiores rivalidades aí da NFL. Ravens e Browns, jogão, hein? Curi, jogaço, mostrando que as duas defesas vão dar o que falar, viu? Porque se não fosse Cleveland segurar aí o Lamar Jackson, meu amigo, eu não sei se deixar o Watson vencer esse jogo, não. Cara, foi uma partida desastrosa do Deshaun Watson até o quarto, assim, muito ruim. A primeira jogada, pick six, né? O passe foi bloqueado, tudo bem, mas o Deshaun Watson vem de bastante tempo com lesão e tudo mais. A gente sabe que ele não deve estar 100%. E vou ser muito sincero com você, cara. Eu sou muito contra o Deshaun Watson ainda estar na NFL depois de tudo que ele fez, sabe? Toda aquela polêmica. Eu não sou fã dele, não sou fã da pessoa do Deshaun Watson. Ele foi um grande quarterback em um ano em específico lá em Houston, tudo bem. Mas ele ter ganhado tanto dinheiro que ganha e conseguir ainda jogar na NFL, pra mim é um grande, grande problema. Sim, mas só fechando esse parênteses, a defesa, o Myles Garrett é um absurdo, cara. Assim,
meu Deus do céu. Ele, cara, Cada semana ele se prova, né? pelo amor de... esse cara saudável é uma máquina. Ele é um Land Rover 4x4, mano. Ele Eu vai tinha passando. lido uma coisa, o Pedro. É óbvio que são posições diferentes, tá? Mas assim, se você pudesse escolher começar uma franquia com Aaron Donald ou com Myles Garrett no seu time, quem que você escolheria? Ah, cara, o Aaron Donald ainda pra mim, ele foi mais dominante, né? Então tem três caras triplicando a marcação no Myles Garrett. Sabe? Mas podia, viu? Mas podia, É, viu? deveria, né? Mas assim, o Aaron Donald por dentro da linha é muito mais difícil, né? Você pressionar o quarterback de dentro da linha. Ele foi muito dominante, assim, por um período aí de 5, 6, 7 anos na NFL, assim. Então eu ainda iria de Aaron Donald, mas voltando pro jogo, assim, eu venho falando semana após semana. Baltimore tá jogando bem, a defesa tá jogando bem, mas eu não confio no Lamar Jackson passando a bola. O que aconteceu? Pois é. O seu silêncio diz tudo. Mas a grande questão, Tava cara, é que mutado, desculpa, tava mutado. Não, mas tudo. Não, não, não. Foi até bom. Baltimore não sabe fechar jogos. E o principal culpado é o Lamar Jackson. Porque ele simplesmente não consegue. Quando o jogo não tá. E o jogo tá com pelo menos 14 pontos de vantagem, cara. Assim, Baltimore no último quarto, eu não sei o que acontece, mano. Eu sinceramente não sei o que acontece. Sabe, tava 24. Na verdade, tava 24-14 no final. Não, 24-15 no final do terceiro quarto. E era um time que 11 vinha pontos. de duas lavadas, né, Pedro? Tanto contra E Detroit, que é um ganhou time de melhor do que Detroit Cleveland. e Seattle. Então, E assim, basta um pouquinho de pressão no Lamar Jackson e que um jogo que o Deshaun Watson foi muito bem no último quarto, tá? Ele foi 14 de 14, não errou um passe. Tudo bem, eu acho que isso pode ser conversado sobre problemas na defesa também. O Marlon Humphrey saiu machucado e tudo de mais. novo, né? Que É, é um é um jogador que cara se que machuca bastante. Eu gosto muito dele, pra mim é um dos melhores cornerbacks da liga. ele é muito bom, assim, eu também gosto bastante. Mas ele vem sofrendo com lesões nos últimos anos, né? Assim, mas o Lamar Jackson ele é o principal culpado, com todo respeito. Teve drops? Sim, tiveram drops. Assim, drops do Odell, drops do Bateman, mas assim, isso não dá pra colocar toda a culpa nos wide receivers. O Lamar Jackson ele precisa mostrar que ele consegue ser um quarterback top 5 na NFL. Ele não é. Desculpa. Pra mim, o Lamar Jackson não é nem top 10 quarterback na NFL, tá? Eu consigo citar. Isso, cara. Que isso. Eu já Eu acho que top consigo, 10 eu consigo ele tá citar aí. passando a bola. Passando a bola. Ah, tá. O asterisco é esse. Passando a Assim, bola, pra mim, não é top 10. eu acho que ainda tem. Ele tá nesse top 10 também. Cara, eu consigo citar pra você 10 quarterbacks que passam a bola melhor do que ele. E, inclusive, ele tá atrás do CJ Stroud, tá? Inclusive, passando a bola. Ah, Pelo, atualmente sim, atualmente não vou negar. por tudo que eu já vi do CJ Stroud nessa temporada, do Lamar Jackson nessa temporada, né? Com as armas que o CJ Stroud tem, as armas que o Lamar Jackson tem, é inadmissível o que o Lamar Jackson faz. Ele tem o mesmo número de touchdowns e o mesmo número de interceptações. E ele sofre fumble correndo com a bola adoidado. E se a gente falar mal do Josh Allen, a gente tem que falar mal do Lamar Jackson. Eu sei que o Lamar Jackson tem aquela polarização muito doida, que ou você ama ele ou você odeia ele, quando ele joga mais, joga mal, é running back, quando joga bem, é MVP. Não. O Lamar Jackson vem mostrando consistentemente que ele é um cara que nos momentos decisivos ele não aparece. O Lamar Jackson tem uma vitória de playoff na sua carreira. Uma, né? Foi E contra a Tennessee, né? contra o Tennessee Titans, sim. E além do que, ele tende a se machucar na última parte da temporada, historicamente, né? O corpo dele tende a não aguentar, né? Essa questão. Ele é o melhor quarterback correndo com a bola da NFL, tá? Não tem nenhuma discussão disso. Ele é o melhor da E história. aí eu acho que eu discordo, hein? Para mim, Melhor pra mim, quarterback correndo, acho que hoje eu
e a de Jalen Hurts, cara. Os números do Jalen Hurts nessa temporada correndo com a bola nem são tão expressivos quanto a última, tá? Pra ser bem honesto, ele tem menos jardas corridas. Mas pra mim o Lamar Jackson, ele é o melhor corredor da história como quarterback. Mais que o Michael Vick, cara? Mais que o Michael Vick. Isso aí eu não Ele já sei. tem o recorde em uma temporada de jardas corridas. Assim, ele é muito prolixo, né? Então, assim, mas passando a bola, ele tá muito atrás do que ele deveria estar no quinto ano da carreira dele, né? Quinto ou sexto. Ele é um cara que ele é jovem, ele saiu cedo do college, ele é mais novo até que Mahomes, é mais novo que Joe Burrow, mas assim, ele precisa mostrar alguma coisa, cara. Eu acho que eu vou pesar nele do mesmo jeito que eu pesei no Nick Bosa. Ele fez porque fez do contrato, do contrato, do contrato, do contrato. Baltimore foi para os playoffs sem ele, né? Foi com o Handley na última oportunidade que chegaram aos playoffs. Não ganharam, claro, mas enfim, deu para chegar sem ele. Ele conseguiu o contrato tão esperado, tão sonhado, trouxeram armas para ele, mandaram um jogador que ele não queria para outros times, e mesmo assim, ele não vem mostrando todo o seu poderio que foi em 2019, quando foi MVP, Cara, cara. você não vê o Lamar Jackson passar das 300 jardas passadas. Tô Você vendo não. ele hoje eu tô vendo ele é um quarterback que acho que estão limando um pouco ele, porque ele é um quarterback que sempre mesclou muito o jogo corrido com o jogo passado, então é aquele dual threat, como a gente já veio comentando nos últimos episódios. O problema é que eu tô vendo uma coisa que fizeram com o Kaepernick. Eu torço pro 49ers, vocês sabem disso. E aconteceu muito isso do Kaepernick da temporada 2013, 2012, 13, para a temporada 2013, 2014. Ele era um quarterback que corria muito com a bola, passava, mas ele corria bem mais do que ele passava, né? Se o pocket entrava em colapso, ele nem pensava em passar, ele já corria com os pés. Deu super certo, o 49ers chegou a duas finais de conferência, a um Super Bowl com esse estilo de jogo dele. E aí, em 2014, tentam colocar ele como um jogador de pocket. E dá muito errado. Foi assim, um desastre. Os 49ers saem de uma temporada de 12 vitórias para uma temporada de 8 vitórias. Então, assim, foi ridículo. E desde então, ele não foi mais o mesmo. Eu tô vendo um pouco disso no Lamar Jackson, sendo sincero. É que a gente não tá comentando tanto porque o time vem ganhando jogos, né? É o que você comentou. Sim, o time ganha jogos mais cara que o Lamar Jackson não vem jogando bem, cara. Né, assim, ele não tá jogando mal, né, não tá, tipo, jogando muito mal, não é um dos piores quarterbacks jogando na NFL nessa temporada, longe disso. Mas você consegue falar que o Lamar Jackson deveria ser MVP? E ele tava como favorito? Porque Não, o time não. tava ganhando. Sim, sim. Não é por causa. E assim, pelo jogo corrido, né? Porque passando a Entrar bola. no assunto de MVP já já, mas para mim, assim, tem uma cacetada de quarterback que merece mais ser MVP do que ele. Quarterback, tá? Falando só de quarterback. Quarterback. Quarterback, sim. E talvez até alguns jogadores, o Tyreek Hill, talvez, né, que vem jogando muito bem, o A.J. Brown, talvez Pô, até estejam mais, até. hein? O Miles Garrett merece ser mais MVP do que O ele. Myles Garrett tá assim. O Cleveland Browns tá 6-3, né? Vamos combinar que é por causa da defesa, não é por causa do ataque. Então, assim, tudo bem que fez 33 pontos e tal no jogo contra uma das melhores defesas da liga, que tava jogando em altíssimo nível, que é a de Baltimore, mas assim, o Lamar Jackson, se a gente tá falando, se você tá querendo, eu sei que você não tá comparando, sim, de qualidade, Colin Kaepernick e o Lamar Jackson. Eu sei que são dois mundos diferentes. Mas se a gente quer entrar nessa discussão, cara, o Lamar Jackson ele precisa ser infinitamente melhor passador do que o Colin Kaepernick. Infinitamente. E ele não consegue ser. Constantemente. Não adianta você ter um jogo de 300 jardas e no outro você passar para 142. Isso não vai fazer ele ganhar o Super Bowl. Se ele quer tanto assim ganhar. Porque às vezes o que me dá a impressão, e ver o Lamar Jackson na sideline, você vê ele dando risada, você vê ele zoando, você vê ele pouco se importando. Ele não é um cara, ele não é um líder. O Lamar Jackson não é um líder desse time. Né? Não parece ser. Né? Eu não tô lá para saber dentro do vestiário e tudo mais. O John Harbaugh, eu sei que é um cara que pesa muito nos jogadores e tudo mais. É um cara que cobra a responsabilidade.
Mas o Lamar Jackson, você vê que ele não tá na sideline animando o time, a defesa, tentando ajudar. Coisa que o Mahomes faz, assim, com a maior tranquilidade do mundo, sabe? Coisa que o Joe Burrow faz Sabe quem ele muito. me lembra, Curi? Você comentou do Kaepernick, né? Mas sabe quem ele me lembra? Cam Newton. Sim, Eu vejo os dois juntos, igualzinho. A temporada lá do 15, do 15-1 lá dos Panthers de 2015, ele brincava, ele ficava zoando e tudo mais, e era sempre dando risada, tirava foto, chamava o time todo para fazer aquela deb lá, não sei o quê. E o time começou a ter problema e ele não foi a salvação, cara. Eu vejo muito do Cam Newton no Lamar Jackson nesse aspecto. Ambos foram MVPs e não conseguiram voltar a ter um bom futebol americano depois do ainda prêmio. mais, cara, quando o Lamar Jackson foi MVP no segundo ano da carreira, sabe? Tipo, isso com certeza, eu acho que dá pra falar isso tranquilamente, isso com certeza tem um fator muito grande, né? É um fator muito grande pro Lamar Jackson ser quem ele é hoje. Assim, ele subiu no salto total, assim. O que ele fez, além de, tá, teve o recorde de jardas corridas para um quarterback na história da NFL, tudo bem, né? Que foi o ano que ele foi MVP, inclusive. Mas fora isso, o que ele fez para ser considerado um quarterback de elite na NFL? Para ele querer um contrato tão grande assim na NFL? Eu não vejo isso, sabe? Então, Baltimore tem uma defesa muito boa, tem peças no ataque, tem uma boa linha ofensiva, tem um jogo corrido que funciona constantemente, por mais que nesse jogo não tenha sido tão eficiente assim, foram 100 jardas, mas assim, o maior corredor foi o Lamar Jackson com 41 jardas. Então, assim, cara, eu acho que é de se pensar de como o Lamar Jackson vai conseguir produzir mais ofensivamente, passando a bola, tá? E fechar jogos. Não Eu aguento concordo. mais ver Baltimore explodindo lideranças de mais de 10 pontos no último quarto. Sim, é muito jogo igual. O time Concordo com passa você. zero confiança nesse Concordo. aspecto. Bom, agora, antes da gente finalizar, quer falar um pouquinho do que para mim é a maior surpresa da temporada? Falar um pouquinho do que foi CJ Stroud contra os Bengals em Curi. Cara, que espetáculo. Que história, cara. Assim, eu vou ser muito honesto com você. O CJ Stroud talvez seja o melhor quarterback dessa temporada até agora. Ah, concordo totalmente. E vou Assim, além, tá? E vou além. CJ Stroud, talvez, depois do Andrew Luck, é o melhor quarterback. Acho até melhor que o Andrew Luck, tá? Porque o Andrew Luck tinha um time mais decente. Mas o CJ Stroud, ele é o melhor quarterback chegando na NFL que eu já vi jogar. que a gente já viu com certeza, né? Porque o único quarterback calouro, o único calouro que ganhou MVP foi o Jim Brown e ele é provavelmente o melhor running back da história, né? Discutivelmente o melhor running back da história. Mas assim, quarterback calouro ter esse impacto de imediato. Cara, Houston era uma terra arrasada. E o Era um time tá com time que campanha. tava. Assim, a Não, previsão era para eles ganharem 4 jogos no ano. é um time que é todo. Assim, eu tô queimando a língua muito, assim. Pra mim, Houston ia ter uma das piores campanhas da liga. Claro, tem mais 10 jogos, né? Mais 10 não, né? Tem mais 8, 9 jogos aí, 7, 8 jogos. Tem bastante coisa pra acontecer. Mas o calendário de Houston não é tão difícil. Sim. Não vai pegar as principais equipes da liga, né? E ganhou de Cincinnati, que tava, mano, uma ascensão absurda, né? E os Com o números Joe deles são Burrow jogando fantásticos. muito. E assim, Ele tá passando para 15 touchdowns e 2 interceptações. Um rookie, como cara. calor, cara. O Mahomes não tá assim, cara. Não, assim, como calor é muito difícil você ver essa segurança num quarterback. Vê o Bryce Young, cara. O quão oposto é o Bryce Young, né? Você vê as últimas escolhas, né, de primeira rodada, assim, de começo de draft. Você vê o Zach Wilson, nem o Trevor Lawrence, que tinha uma grande grife e tal, não fez esse bom trabalho no primeiro ano dele. Eu acho que Tudo talvez bem, o aquela quarterback curva que Maia mais lá. chegou a esse ponto foi o Dak Prescott em 2016. Mas aí o Zeke
né? O Ezekiel Elliott foi o líder de jardas corridas, né? NFL. Na NFL. Ganhou o Rookie Então, of the foi Year também. amparado por um grande jogo terrestre. O CJ Stroud tá uma arma impressionante que ele tem. Assim, nossa, que jogador super estrela que ajuda ele. Eu vou pegar aqui, porque realmente eu não sei quem tá no time do Cara, os Houston, cara. principais recebedores dele é o Nico Collins, tá jogando muito bem. O Noah Brown, que era a quarta opção do ataque do Dallas Cowboys ano passado. E o Tank Dell, que é calouro. Eu ia falar do Singletary, né, que é o running back. E o Single, que não tá fazendo uma temporada excelente, mas assim, tá melhor que Buffalo. Tá melhor do que tava em Buffalo, teve um bom jogo, né, nesse último jogo e tudo mais, mas também não vinha assim, não vinha sendo Nossa Senhora, até porque o principal corredor do time é o Damian Pierce, né? Então, e a defesa de Houston mudou também muito, cara. Tá jogando super bem. Você consegue pegar o CJ Stroud e o Will Anderson, né? No draft, nas primeiras escolhas. Isso é um espetáculo, né, do que Houston conseguir fazer. O Will Anderson é um cara que pode evoluir muito, é um cara que pode ser um dos melhores edge rushers da liga, né, daqui a algum tempo. E o DeMeco Ryans, pra mim, já é o técnico do ano, tá, cara? Ah, Sim. 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 Tem que Eu acontecer até uma ia falar, tragédia. O Dan é, Campbell. eu até ia falar para você, cara, até vamos já pegar o balaio aqui, como diz minha mãe. Vamos já pro final aqui do podcast, porque eu separei algumas coisas que eu vi na internet, no Instagram esses dias. Eu quero ler para você. Primeiro de tudo, essa acho que vai te colocar em xeque, mas eu acho que eu sei em quem que você vai votar. Quem que foi a melhor performance da semana 10? O melhor jogador da semana 10? Tenho 5 opções aqui para você. O primeiro não tem como ser outro. Dak Prescott, cara, jogou muito bem contra o. Ah, foi contra os Giants, não. Eu ia falar exatamente isso. Ele jogou muito bem, Não, porém quando foi bater em contra os time Giants. fraco, bater em time fraco é o Dak Prescott em pessoa. Não, não me surpreende absolutamente nada. Beleza. A gente tem aqui também o Jason Myers, do Seattle Seahawks, com 5 field goals tentados, 5 acertos, e Ó, um game winner contra o foi bem mesmo. Commanders. Assim, o Dino Smith fez um bom jogo, tá? Passou das 300 Foi, jardas, não teve interceptação. voltou, né? Jogar bem. E a defesa do Seattle, assim, fiquei Tá surpreso. engrenando, é. Tá engrenando Mas bem. eu fiquei surpreso que tomou 26 pontos dos Commanders, cara. Sendo sincero mesmo. Achei que É, fosse. mas assim, o Sam Howell não vai ser o problema, não vai ser o principal culpado dessa campanha de Washington, não, tá? Ele tá fazendo o que pode, cara. Sim, Mas sinceramente. então você quer dizer que o Dak Prescott com 404 jardas e 4 touchdowns não é o melhor do. Não, não é. Bom, Brock Purdy, 296 jardas, 3 touchdowns, quase mais de 70% de aproveitamento nos passes. É um deles também que está nessa briga. E agora Interessante. vem para mim veio o pódio, tá? Purdy foi o terceiro. Eu só não sei em qual colocação que eu vou colocar, mas enfim. Finge que não tem colocação, tá? DeMeco Ryans e CJ Stroud, cara. É os Quem dois, foi, cara. Sim. quem foi o cara? Não, não pode, tem que ser um. Quem foi o cara? Cara, eu vou com o CJ Stroud, tá? Porque ele comete uma interceptação muito ruim, Ele tá? fala sobre isso no pós-jogo, No inclusive. final do jogo e o Cincinnati empata. E ali eu vi, mano, Cincinnati vai ganhar esse jogo, sabe? Na experiência, talvez ele se abale. Com 1 minuto e 16 ele vai lá e coloca o time pra marcar um field Field goal, goal. cara. Cara, e a história também, né? O Houston Texans estava sem kicker, contratou a Amêndola, assim, veio, não sabe nem da onde, e o cara vai lá e pega um game-winning field goal, né? Cara, assim, o CJ Stroud de uma resiliência, cara, de uma força mental, não E se achei abala. legal, eu achei legal, assim, fizeram uma reportagem sobre como é que era a infância dele, né? Porque geralmente A quando você história tá no dele é high muito school, triste, cara. então, é assim, quando você tá no high school,
Geralmente você faz alguns treinamentos com quarterbacks de college, de quarterbacks ex-NFL, que você paga, né? É um treinamento privado. E ele não tinha dinheiro para isso. Então, ele aprendeu a jogar futebol americano basicamente no YouTube, vendo vídeos no YouTube. Sozinho, cara. E assim, é emocionante uma história dessa, né? Porque é uma força da natureza, assim. Algo muito bonito mesmo que o CJ Stroud vem demonstrando. Não teve muitas é, opções saindo do high school para o college, né? Conseguiu ir para o Ohio State e acabou, obviamente, né, uma das maiores equipes de college. Foi para lá, ganhou o titular enfim, merece muito sucesso. Isso que ele nem foi a primeira escolha geral do draft, né? A primeira escolha a gente já comentou que foi o Bryce Young, que está hoje no Panthers. E são, assim, dois lados totalmente diferentes da mesma moeda, cara. E eu vou até parafrasear aqui o que o Dan Orlovsky falou lá na ESPN americana. Hoje, se acabasse a temporada, CJ Stroud era o líder na corrida do MVP. O que você acha disso? Eu concordo. Eu Eu também. concordo. E Eu outra acho coisa, nesse mesmo programa o Shannon Sharp fala uma coisa. Se Houston Lamar ganhar a Jackson, né? divisão, não. Se o Houston ganhar a divisão, não tem nem o que pensar. É o Sim. CJ Stroud. Não tem o que pensar, cara. Sim. É assustador falar isso. É muito difícil um rookie ganhar. Tá, se o Mahomes ganha agora os últimos 7 jogos da temporada, 8, 9 jogos, sei lá quantos jogos faltam na semana 11 agora, né? Faltam 8 jogos. Se ganhar os últimos 8 jogos e jogar bem, provavelmente vai ser o Mahomes, né? A gente sabe que ele tem essa grife e tudo mais. Mas o que o CJ Stroud tá fazendo é praticamente a primeira vez na história, sabe? Com um time que tava aos pedaços. Aos Eu pedaços. até vi um E tweet, o sem cara falou, ajuda, cara, cara. Sem grande ajuda. eu vi um tweet, eu falei assim, achei engraçado, o cara falou assim, cara, o CJ Stroud tá jogando o Madden na vida real, cara. Quando você cria carreira com quarterback, sabe? Que é incrível o que ele tá fazendo, cara. É Eu incrível. juro, é incrível. É incrível. O Mahomes, quando ele fez o que ele fez em 2018, né? A primeira temporada do Mahomes mesmo, foi fantástica. Eu fiquei, assim, abismado. Só que, pô, ele veio de um time dos Chiefs, que já era um time que costumava ir pra pós-temporada. Claro que não tinha muito sucesso na Você tinha pós-temporada. Tark Hill, Travis Kelce, Travis tinha uma defesa Kelce, Kareem boa, Hunt ainda na época de running tinha uma back. defesa Então, decente. assim, claro que eu não acho que isso seja uma desculpa, porque eu acho que talento não adianta. Você pode colocar craque e bagre que o cara vai dar certo. O Mahomes até hoje provando isso pra gente. Sem tirar nada do Mahomes, assim, mas. Sim, sim. Mas assim, cara, eu realmente acho que a gente tá vendo uma história loucura, assim, me impressiona muito, porque é um time que você bem disse, Pedro. Não tem nenhum talento, não tem nenhum cara lá. Pô, quem que é o homem do, dos Texans? Você não sabe. Você não É o sabe se CJ você Stroud. perguntar pra mim assim, cinco. Mas assim, tirando o CJ Stroud, me fala 5 nomes de jogadores do Houston Texans. Eu não sei te falar. Cara, assim, eu sei porque eu estou estudando pra fazer as coisas, eu vejo alguns jogos, mas assim, assim, não são jogadores com nomes Nossa Senhora, sabe? São jogadores que são elenco de apoio mesmo, é apoio, não é nenhuma estrela, não é um cara que vai jogar a bola nele no final do jogo e ele vai resolver, né? Tipo, não é um elenco de São Francisco que tem um monte de All-Pro, não é, assim, não tem um Não Travis chega a ser Kelce um da vida. Eagles da vida também. Assim, cara, é um time que tá ganhando de times competentes, cara. Ganhou de Jacksonville uma vez já, em Jacksonville, ganhou agora dos Bengals. Tudo bem, vai ter derrotas, é um time em crescimento. Mas, assim, é um time muito forte, cara. É um time que pode ganhar, pode chegar à pós-temporada, cara. Isso é inacreditável. E eu fico Falar feliz, isso, de eu verdade. tô muito feliz. Depois que o Houston Texans passou por causa do Deshaun Watson, é reparação histórica, cara. O time sofreu muito. Foi para pior time da NFL, provavelmente, nesses últimos anos, né? Então, assim, saiu de um lugar onde estava ganhando o jogo contra o Kansas City Chiefs, se eu não me engano, em 2019, e toma uma virada histórica do Mahomes no segundo tempo, para uma das piores franquias da NFL nos últimos anos,
E agora esse recomeço lindo, cara. É uma história muito bonita. E eu também vi, até, tô bem ativo nas redes sociais, uma foto assim, tipo assim, cara, é inacreditável pensar que há um tempo atrás a gente achou que isso daí era o maior roubo da história da NFL, que é a troca do Deshaun Watson para Houston, né? São 3 first rounds e 2 escolhas de segunda rodada. E tende a ser realmente o maior roubo da história, mas pro Texans, ninguém imaginava isso, cara. Absurdo, absurdo mesmo. Tô torcendo muito para Houston E hoje, assim, eu continuar não tenho nem vencendo. o que pensar. Não tenho nem o que pensar. É o CJ Stroud, ou como o Kurt tá chamando ele, CJ Stronda, antes do Deshaun Watson, cara. Sim. Não, total. Para mim, vou falar aqui qual que é o meu top 3 de MVPs da temporada. E é absurdo isso, pensar que vai ser esse. Mas para mim, hoje, top 3 fica com o CJ Stroud em primeiro, Myles Garrett em segundo, tá? Na minha opinião. E aí, em terceiro, eu não tenho muita certeza de um nome, porque tem vários para mim que podem figurar lá. Tem gente que tá falando do Brock Purdy, eu não acho que mereça tanto assim. Mahomes também acho que não tá numa temporada tão boa assim. Era para ser o Eu Kirk acho que Cousins, deve sabe? acabar sendo o Jalen Hurts, cara. Porque é o Vai que a ser o gente Joshua Dobbs, Pedro. Vai ser o Joshua Dobbs. Eu confio fala. no processo. Cara, inacreditável também. Sim, esse é um outro que, cara, ele não é o melhor da NFL, mas ele é guerreiro, ele tenta, ele é esforçado, e ele tá Minnesota ganhando 5 jogos seguidos, cara. E é capaz de ir para pós-temporada, né? Porque deixa eu É, pegar aqui eu acho que vai, inclusive. Eu acho que vai. como é que tá a classificação da NFC, cara. Ó, Que uma vaga do Wild Card vai ser de Seattle, né? E o outro uma vai vai ser ser de de Seattle, eu Dallas. acho que a outra vai ser de Dallas. Isso, exato. Concordo. Realmente, Vikings está com 6-4. Uma derrota, tá um jogo atrás do Seahawks e dos Cowboys, cara. E o Justin Jefferson tá pra voltar, então tem isso. Cara, e assim, posso falar um negócio? Eu confio mais em Minnesota do que em Seattle. Você veio me falar semana passada que Seattle ia Não, sim. chegar não sei aonde. Que isso? Final de conferência, final de conferência. Eu ainda mantenho a minha. Não, você Mas tá ficando eu maluco. confio, eu confio mais no que eu vi dessa última semana nos Vikings do que no Seahawks. Eu não Não, sei se o Seahawks ganharia tão fácil do Saints assim, cara. eu não concordo, não. Mas tudo bem. E tem Dallas, né, cara? Aliás, por falar em Dallas, aqui vai a última pergunta, né? Dallas voltou a ser a segunda melhor equipe da NFC, cara? Não, pra mim, Mesmo, mesmo com o São Francisco, não. Pra mim mesmo é depois até dos o que o últimos São dois Francisco. jogos, cara? Pô, Cara, eu você achei o viu? time bem decente. Cara, mas o time bateu em morto, Igor. Hoje sim. Hoje não, né? Domingo sim. Mas semana passada contra os Eagles, cara, foi um jogaço. Mas é um jogo que Dallas podia ter ganho. Sim, se não fosse o ataque omisso, né, do Michael Gallup, Brandon Cooks, é complicado, cara. E ainda vai ficar sem o Van Der Esch a temporada inteira. Lesão no Ah, pescoço, verdade. Verdade. Eu tá ia fora da até. temporada. Eu te mandei isso mais cedo, acabei esquecendo de colocar aqui no começo. Realmente, o Ele é Vander um Esch, dos para quem melhores não linebackers da sabe, liga, cara. é, o Vander Esch, para quem não sabe, tem um problema crônico no pescoço desde quando ele era jovem e, enfim, já perdeu jogos da NFL por conta disso. E depois do jogo contra o São Francisco, ele teve uma lesão também, num touchdown, inclusive, dos 49ers, touchdown corrido. E ele acabou se chocando, inclusive, com o Micah Parsons. Enfim, o Jerry Jones deu uma entrevista hoje para uma rádio lá de Dallas e não foram boas as notícias, não. Ele está fora da temporada e o Jerry Jones disse que teme pela carreira dele. Não vai ser o primeiro que se aposenta tão cedo. A gente tem até na mesma posição que ele, 2 jogadores. Um é o Luke Kuechly, lá de Carolina, que também quis se aposentar, mas não foi por conta de lesão. Foi por conta, ele achou que queria cuidar melhor do corpo dele, achou que a NFL ia prejudicar ele no futuro. E o Chris Borland, que era um linebacker, não sei se o Pedro lembra dele, jogou nos 49ers e jogou um ano só nos 49ers, jogou bem, mas acabou também por conta de um problema crônico no pescoço, acabou se aposentando bem cedo. A gente torce muito para que ele seja bem cuidado, independente do que ele
escolha para a carreira dele, mas Que realmente tem uma vida saudável, né? Que ele é, consiga ter uma vida saudável, né? No final de tudo, é todo mundo ser humano, ninguém quer que algum exatamente. jogador fique O com dinheiro é sequela. muito bom, cara, só que se você não consegue viver bem, não adianta. Quem quer jogador com sequelas, com problemas sérios físicos, né, para o resto da vida. Então, assim, que ele consiga se cuidar e se ele tiver que se aposentar, a carreira dele foi muito boa. Ele é um cara com muita. Sempre foi muito físico, né? Mesmo com Sempre esses foi muito problemas no difícil. pescoço. E Então, ele foi pro Pro Bowl na primeira temporada dele na NFL, né? Ele veio de Boise State. Ele foi escolha de primeira rodada, se eu não me engano, de Dallas. E já foi pra Pro Bowl. Ele tem 27 anos, é bem novo, né? ele Então, é bem novo, é. enfim, às vezes é até melhor ele encerrar a carreira antes do que tentar e aí acabar acontecendo um problema pior no futuro, porque a gente sabe que ainda mais para linebacker é muito contato e a região do pescoço é uma região que fica muito. ah, É, é uma região que é muito atingida. Então, enfim, a gente torce só para que esteja tudo bem com ele, que ele resolva aí da melhor forma a carreira. Curi, para a gente sair dessa onda ruim aqui do finalzinho do podcast, vamos falar para a gente, acho que unânime aqui nesse caso, quem foram os principais jogadores da rodada. De ataque eu não vou nem perguntar. Ah, cara, de ataque, você tá falando sem ser quarterback. O quarterback é o CJ Stroud, né? Eu acho que Sim, é o CJ Stroud. Pra mim não tem muita discussão, não. O de o Dak ataque eu vou com o Prescott Noah você não Brown, quer tá? pensar. Cadê? Não. Noah Brown, tá. Pra mim, o Noah Brown, cara, 7 recepções, 172 jardas, cara, é muita coisa, assim. E você viu o jogo, cara. Ele sempre tava livre. Ele sempre tava livre. Era impressionante, assim. Eu não sabia que a secundária dos Bengals tava fazendo, sinceramente. O Sam Hubbard não jogou. O Trey Hendrickson saiu no machucado com problema no joelho. Deve perder algum tempo aí. Então, assim, pode ficar sem os seus dois principais jogadores da defesa por um tempo e vai jogar agora na quinta-feira, semana curta, contra o Baltimore Ravens, né? Isso pode ser um belo um problema para os Cincinnati Bengals e tudo mais. Mas, assim, para mim é o Noah Brown, porque, cara, ele foi um tremendo fator no jogo também. E vem sendo na temporada, tá? Vem jogando muito bem. E aí, no lado defensivo da bola, para você, quem foi o cara da temporada, da Cara, rodada? assim, eu vou falar do Nick Bosa, porque ele foi muito bem, tá? Ele teve um sack e meio, teve um fumble forçado, pressionou bastante o Trevor Lawrence. Mas eu já falei no começo quando a gente falou do jogo que, né, que ele talvez você tenha sido ajudado por o Chase Young no outro lado da ponta da linha defensiva. Mas também não tem como não falar do Myles Garrett, assim, sabe? Um sec e Sim. meio também. Os números foram parecidos, né? Tudo bem, é que o Nick Bosa teve um fumble forçado, né? Foi Sim. aquele fumble do Trevor Lawrence quando ele solta a bola da mão direita e tal. Mas eu vou entre os dois, eu acho que eu vou ficar com o Nick Bosa por causa de estatisticamente ele ter um número superior. Mas assim, o Myles Garrett pra mim tá num nível muito acima do Nick Bosa nessa temporada, assim, tá bem discrepante. Tomara que o Nick Bosa consiga voltar a ser aquele cara que ele foi na temporada passada, que isso ajuda muito o San Francisco 49ers. Pois é. Não, eu concordo também. E aí, acho que agora o treinador da rodada também é Ah, unânime, né? Não tem nem o que não. falar. Demico Ryans, mais uma vez, né? Ele acho que já ganhou mais de uma vez o título. Ah, cara, é espetáculo o que ele tá fazendo, tá? Eu, se fosse você, eu ficaria num mix de emoções, assim. Sinto falta dele em São Francisco, né? Mas, assim, Ah, mas eu, ver o que ele tá eu, eu fico fazendo é muito muito feliz por legal. ele, cara. É, Eu fico muito feliz. Eu acho que, assim, o tempo dele em São Francisco já deu. Até acho que ele demorou para sair. Porque antes da última temporada, ele recebeu sondagem para ir para outros times e ele não quis. Até achei que foi errado na época. Falei, pô, o cara pode perder a oportunidade de ser head coach por conta disso. Enfim, para mim, desejo toda a sorte do mundo pro Demico. É um cara fantástico. No grupo, todo mundo gosta dele. É interessante demais ver isso. A gente consegue ver, né? Tá refletindo aí nos Texans. Bom, Pedro, semana começa na quinta-feira com um duelo divisional entre Ravens e Bengals. E eu vou falar para você uma coisa, hein? Se a semana passada só teve jogo ruim,
essa semana, meu amigo, promete, hein? Exatamente, cara. Essa semana promete bastante. Assim, eu acho que em jogos, no geral, não sei se tá num nível tão melhor assim. Mas o Thursday Night e o Monday Night são espetaculares, tá? São um prato cheio. A gente tem Ravens e Bengals, como você falou agora na quinta-feira. E temos a reedição do Super Bowl na segunda-feira com Chiefs e Eagles, né? Então, assim, tem alguns jogos bons também. Tem Rams e Seahawks, confronto divisional. Tem o Temos Browns e Steelers, que também são um confronto divisional, bom uma jogo. rivalidade. Mas fora isso, cara, não tem nada muito chamativo assim. Você tem Eu esse acho que Packers. Broncos e Vikings vai ser um bom jogo, cara. É, Eu acho. Broncos e Broncos e Vikings eu acho que pode ser um bom Sunday Night, tá? Melhor que esses últimos que a gente. Esse Jets e Raiders também foi uma tragédia, né? Que teve agora no domingo. Então, assim, vamos ver. Assim, os favoritos provavelmente vão ganhar os jogos no domingo, né? Acho que São Francisco ganha de Tampa, os Chargers devem ganhar de Green Bay, Dallas deve amassar o Carolina Panthers, para variar, né? Como amassa time fraco. Detroit deve amassar o Chicago Bears. Jacksonville e Tennessee vai ser um jogo interessante, tá? Acho que vai ser um jogo mais Sim. disputado do que parece. Eu acho que Houston e Arizona também vai ser um jogo interessante, porque voltou o Kyler Murray, né? Voltou o cara. É verdade, a gente não chegou a comentar. Voltou o Kyler Murray, fez um jogo decente, né? Ganhou o jogo, coisa que o Arizona Cardinals tinha conseguido fazer uma vez na temporada. Então é bom que o Kyler Murray volta, para ver se esse time consegue ter um pouquinho de dignidade na temporada. Eu acho que vai ter uma campanha bem ruim do mesmo jeito. Mas assim, bom que ele volte depois de 335 dias. É sempre bom a gente ver atletas que sofrem lesão grave. Então, bom ver que ele tá de volta. É isso. Curi, abraço, a gente se vê aí na próxima semana. Essa semana tem podcast de basquete, né? Essa semana vai, meu povo. Essa semana vai. Semana passada tava muito corrida para muita gente. Mas essa semana a gente vai falar bastante para alegria, né? Do nosso Ah, querido já ia Jack. Vamos cobrar. falar Vamos ver que até quinta tá tudo igual, né? É. Mas vamos ver. Falar de Minnesota Timberwolves, vamos falar desse Houston Rockets com 6 vitórias seguidas, essa classificação do Oeste que tá maluca, né? Muito diferente do que todo mundo esperava, dos problemas dos Clippers com James Harden. A coisa tá feia, né? Nosso glorioso Golden State Warriors também tá sofrendo agora nesse comecinho. E no leste, cara, vamos falar de Tyrese Maxey e Joel Embiid. E também, nossa senhora, parece que o Harden saiu, ficou tudo melhor. Mas é isso, um convite para você, deve estar no ar aí na sexta-feira de manhã, o nosso programa de três. E é isso, um abraço, até a próxima semana para vocês e para o Igor. Obrigado, Pedro. Eu também desejo uma ótima semana para vocês e principalmente uma semana de jogos emocionantes, porque ninguém merece vir aqui falar de jogo ruim. Essa semana a gente pensou que ia Pacers, ser jogo ruim, mas Panthers, teve. Pois nossa, é, mas até que surpreendeu a gente aí os jogos na última rodada. Agora a gente vai ter, para mim, talvez o melhor jogo da temporada, que vai ser na segunda-feira, entre o duelo dos vai irmãos ser Kelsey. quente, cara. Os dois times vindo de folga, quase uma semana e meia de descanso. Muito E bom. as duas melhores equipes da NFL, né? Duas O melhores, Eagles com o melhor duas melhores recorde, campanhas da NFL. e Exatamente. os Chiefs com a segunda melhor campanha. É isso. Como eu espero que o Fortnite vença, porque aí eu quero ser igual aquele meme lá. Briguem, desgraçados, briguem, briguem. Exatamente isso. Quero só alimentar lá. Quero ver o jogo sem nenhuma preocupação. E é E isso. tá pra Abraço a todos. chegar, né? Tá pra chegar Oi? aí os 49ers. Tá para chegar. E se o Eagles perde, fica apenas um jogo atrás, na frente dos 49ers, né? Então, para quem tá querendo brigar pela Seed 1, né, Detroit e São Francisco tem que ficar de olho nesse jogo, torcendo para os Chiefs. Não vai ser o meu caso, viu? Eu quero. Eu ia perguntar isso. Vai torcer pro Chiefs, é? Não, não é. Eu quero que seja assim, jogo de que os dois times se matem lá. Eu espero nada mais, nada menos que um jogo igual dos Lions e dos Chargers aí. Um jogo com uma posse de bola de diferença no finalzinho, que é para ter mais emoção. O jogo vai ser no Arrowhead Stadium. Vamos ver como é que vai ser o Jalen Hurts jogando fora de casa, cara. Quero ver.
E é isso, Curi. Abraço a todos vocês que ouviram. Não esquece, tá vendo no YouTube, dá aquele joinha, segue a gente também aqui no YouTube. Se tá ouvindo no Spotify, segue a gente, também segue a gente, curte o podcast, segue a gente no Spotify. Em ambas as plataformas tem como você ser avisado quando a gente solta vídeo. É só você colocar lá um sininho, um aviso que vem a notificação no seu celular, no seu e-mail e tudo mais. Também convido vocês a seguirem a gente em outras redes sociais. Vai no Instagram, coloca @comentacorneta, tudo minúsculo, tudo junto. Lá vai ter o nosso Linktree na nossa bio, onde você vai ficar por dentro de onde a gente está nas redes sociais, incluindo Spotify, YouTube, Instagram e também o TikTok. Tá certo? Voltamos na semana que vem, mas nessa semana, na sexta-feira, às 10 da manhã, tem o podcast de 3 voltado ao basquete. Enquanto me ligam, olha só, bem no momento, hein? Vai ter aí o podcast de basquete que o Curi vai encabeçar, ele, o Cabral e o Conrado. Só pode gente com C nesse podcast. E é isso. Vai ao ar na sexta-feira, tá certo? Abraço, vejo vocês na semana que vem e tchau!